Nós estamos no capítulo 10 da página 96 do livro de Geografia, o campo. Algumas paisagens são típicas do campo, com plantações, animais de criação e áreas de vegetação natural. Outras paisagens são encontradas nas cidades e apresentam muitas construções e ruas movimentadas. Observe a pintura reproduzida a seguir. Nela você vê uma paisagem natural, uma paisagem rural, que costumamos chamar de campo. Observe essa imagem, olha que imagem linda. Olha, acrílico sobre tela, Alegrias do Campo, de Janes, de 2008. Olha, uma imagem bem linda que vocês podem fazer no caderno de arte. As crianças representadas na paisagem estão brincando do quê? Olha, de soltar pipa, jogar bola, pular corda, virar estrela, brincar com o cachorro, de balanço, de ioiô, de arco. Que elementos da imagem representada são relacionados ao campo? As plantações perto das casas e no morro, os morros cobertos de vegetação, as casas afastadas umas das outras e os caminhos de terra. Como deve ser o modo de vida das pessoas desse local? É parecido com o seu e o da sua família? Comente. As atividades e as paisagens do campo. As paisagens do campo não são todas iguais. No momento, as mais comuns apresentam plantações, pasto para animais, matas, rios, estradas de terra e algumas construções. Entre as construções mais encontradas no campo, há moradas espalhadas ou formando pequenas vilas, currais e estábulos para o gado e silos, que são grandes reservatórios para armazenar grãos. No campo podem existir algumas indústrias cujas matérias-primas não são produtos agrícolas. São produtos agrícolas. Como as técnicas e a tecnologia representada na ilustração modificam as paisagens? Olha, observem essa paisagem. Em áreas planas, é comum o uso de máquina na colheita e no plantio para aumentar a eficiência. Em terrenos inclinados, é mais comum o trabalho manual. No campo, podem existir indústrias que beneficiam produtos agrícolas ou que os transformam em novos produtos. Retirar a vegetação original sem o devido cuidado deixa o solo desprotegido e vulnerável à erosão pela ação das chuvas. Lembrem-se das aulas anteriores. O que é erosão? Erosão é como se fosse um desmoronamento de barrancos de terra, né? Que prejuízos ao meio ambiente causados pela ação humana podemos notar na paisagem ilustrada. Vocês podem observar uma paisagem, uma área com desmatamento recente e outra que ocorreu o processo de erosão. Olha, aqui. Agricultura. O cultivo de plantas para serem usadas na produção de alimentos, tecidos, combustíveis e muitos outros produtos que consumimos no dia a dia é chamado de agricultura. As tarefas envolvidas no trabalho agrícola são muitas: limpeza do terreno, preparação do solo, plantio das sementes, acompanhamento do crescimento das plantas e colheitas. Alguns trabalhos são feitos somente com as mãos e outros podem ser realizados com auxílio de ferramentas ou com o uso de máquinas. Observe essas duas ilustrações. A imagem A. A irrigação permite o cultivo durante o ano todo em lugares onde chove pouco ou chove apenas em alguns meses.
Sistema de irrigação em Ituaçu. Olha lá o sistema de irrigação, ó. São esses canos que eles giram e tem um orifício assim na ponta e eles vão irrigando a plantação. Depois de preparar o solo, semear e cuidar da plantação, observe a imagem B. O agricultor colhe os produtos que cultivou. Colheita de abacaxi em Marataízes, Espírito Santo. Foto de 2016. Observe os abacaxis aqui no meio. Quais produtos consumidos em seu dia a dia... Quais produtos consumidos em seu dia a dia são produzidos pela agricultura? Olha, arroz, feijão, alface, rúcula, agrião, tomate, cenoura, batata, abobrinha, mandioca, isso tudo são produzidos pela agricultura. Que tarefas são comumente realizadas no trabalho agrícola? Olha, vamos lá. No trabalho agrícola, ó, limpeza do terreno, preparação do solo, uso de ferramentas, plantio de sementes, cuidado com a plantação e colheita, com ou sem maquinário. O uso da água na agricultura. A agricultura é uma atividade econômica que mais utiliza água. A irrigação é adotada em locais onde as chuvas não são suficientes ou não ocorrem nos momentos adequados para o tipo de cultivo escolhido. A água de irrigação é captada de reservatórios próximos das propriedades rurais e bombeada até a plantação para garantir a produtividade agrícola. Quando mal aplicada, essa técnica pode gerar desperdício de água. Além disso, o excesso de irrigação gera impactos no solo, como o acúmulo de sais minerais presentes na água. Observem essa foto, ó, essa ilustração aqui. Consumo de água por atividade econômica. A indústria, ela, 21 litros para a indústria, 10 litros para uso doméstico, 69 litros para a agricultura. Fonte de pesquisa, Robin Clark e Janet King, o Atlas da Água, São Paulo, Publifolha, 2005, página 24. Relacione cada termo à frase correspondente. Irrigação, a letra A, agricultura e água. O que é irrigação? Irrigação é uma técnica que fornece água para a lavoura. O que é agricultura? Atividade econômica que mais utiliza a água. E o que é água? Recurso, né? O recurso natural. Recurso essencial para as plantas. Leia o texto a seguir e responda a questão. O Distrito Federal está enfrentando uma crise hídrica em virtude do baixo nível dos reservatórios que abastecem a região. O reservatório do Rio Descoberto procura também o setor agrícola, já que a maioria das propriedades rurais abastecida por esse manancial produz hortaliças, que são espécies bastante exigentes em água. Para contribuir com o enfrentamento da crise, o produtor rural deve optar por sistemas de irrigação mais eficientes e fazer o manejo adequado da irrigação. Olha, essa é uma matéria da internet. Paula Rodrigues, Embrapa Hortaliças, disponível no endereço eletrônico www.web.portal busca de notícias /notícia, o número da notícia, crise hídrica no DF, que é Distrito Federal. Sistemas eficientes e manejo correto da irrigação contribui para o uso racional de água. Acesso em 26 de 2017. Que cuidados os produtores rurais devem ter em momentos de crise de abastecimento público da água? Os produtores devem fazer o uso racional da água, empregando a irrigação de modo eficiente
para evitar o desperdício. Então, o uso racional é quando nós evitamos o desperdício, nós economizamos a forma que nós utilizamos a água. Utilizamos com economia, não é? Cuidados com a água na agricultura. O uso de fertilizantes no solo e de agrotóxicos nas lavouras podem transformar a água de rios e lagos e também a água subterrânea. Quando chove, a água da chuva, que ecoa pelo solo, leva os resíduos desses produtos para o rio. Os resíduos desses produtos para os rios, lagos e mares. Além disso, ocorre a infiltração de água contaminada no solo. Aplicações mal feitas desses produtos em quantidade excessiva ou durante ventos fortes e equipamentos mal calibrados ou danificados impactam o meio ambiente e a saúde das pessoas. Há cuidados na prática agrícola que contribuem para a preservação das águas. Entre eles são os métodos alternativos para fertilizar o solo e controlar as pragas, como o uso de biofertilizantes, a coleta de plantas atacadas e o uso de barreiras físicas contra as pragas. A presença de mata ciliar também ajuda a evitar que o escoamento de água da chuva leve poluição para os rios. Fertilizante, produto químico com nutrientes para aumentar a produtividade do solo. Agrotóxico são produtos químicos utilizados para evitar fungos, pragas ou ervas daninhas nas plantações. Biofertilizante, adubo feito com esterco, terra de mata, resíduo de semente de outros animais. O que é esterco? É o cocôzinho do animal, né? Então aqui nós temos chuva, aplicação de agrotóxico, que o moço está aplicando aqui com uma máquina borrifadora, falta de cobertura vegetal, pouca profundidade no solo e contaminação de água subterrânea. Que práticas agrícolas podem causar a poluição das águas de rios e das águas subterrâneas? Como isso ocorre? O uso de agrotóxicos e fertilizantes, eles causam poluição das águas dos rios. E como isso ocorre? Quando chove, a água escoa pelo solo, leva resíduos desses produtos para os rios. Além disso, ocorre a infiltração de água contaminada que alcança o lençol freático. Observe a charge a seguir. Olha, tem um homem jogando agrotóxico. Depois, quando ele olhou a planta, estava tudo morta. Qual é o problema retratado na charge? Quais os cuidados podem ser tomados na agricultura para evitar o tipo de prática mostrado na charge? Fertilizar o solo com biofertilizantes e controlar as pragas de maneira alternativa pela coleta de plantas atacadas e pelo uso de barreiras físicas. Os impactos do uso agrotóxico para a saúde, tanto na aplicação no consumo dos alimentos que recebem esses produtos. Pecuária. A criação de animais para atender às necessidades de alimentação, de trabalho ou de transporte da população chama-se pecuária. Vários produtos são obtidos desses animais, por exemplo, carne, leite e ovos para alimentação e couro para a fabricação de bolsas, sapatos e roupas. Criação de bois em Grandes Rios, Paraná, foto de 2015. Olha os bois na imagem A. Aqui, na imagem B, nós temos um aviário em Cunha Porã, Santa Catarina, foto de 2015. Aviário cheio de aves, né, de galinhas. Criação de porcos em Tunápolis, Santa Catarina, foto de 2015. A imagem C. A imagem D, nós temos criação de cabras em Casa Nova, Bahia, foto de 2015. Aqui, a imagem E, nós temos a criação de ovelhas em Quevedo, Rio Grande do Sul, foto de 2015. Com a ajuda do dicionário, escreva em cada quadrinho
a letra da foto de acordo com o tipo da criação retratada. Gado bovino, letra A. Gado ovino, E. Gado suíno, C. Aves, B. E gado caprino, D. Caprino vem da palavra cabra. Outras atividades econômicas. Além da agricultura e da pecuária, no campo se realizam atividades econômicas como extrativismo e turismo. O extrativismo consiste na atividade de coleta ou extração de recursos naturais, sejam os de origem animal, sejam os de origem mineral. Essa atividade é feita sem a necessidade do plantio ou da criação de animais. Com extrativismo, é possível obter vários produtos, como castanhas, açaí, peixes e sal. Esses produtos podem ser usados no campo ou na cidade em diferentes setores, como a alimentação e a indústria. Aqui, Salinas, em Galinhos, Rio Grande do Norte. Salinas é o sal, que é um recurso mineral, não é? Foto de 2014. Aqui nós vemos outra imagem, que se trata de turismo rural. Ou seja, o turismo rural, a visita de áreas rurais por pessoas de outras localidades, é uma atividade bastante comum. Ao visitar esses lugares, os turistas buscam atividades de lazer, como ver novas paisagens, fazer a fauna e a flora, conhecer a fauna e a flora, praticar esportes e estar em contato com a natureza. Nessa imagem, são turistas passeando no campo de São Batista do Glória, Minas Gerais, foto de 2015. Assinale com o X os produtos obtidos pelo extrativismo: o peixe, o açaí e o sal. Você já visitou alguma área rural? Em caso afirmativo, quais as características e atividades que mais chamaram sua atenção? Aqui ao lado, nós temos uma representação. Mapas turísticos. Os mapas podem ter várias utilidades. Os mapas escolares são elaborados para o ensino, os mapas rodoviários para orientar os motoristas e etc. Os mapas turísticos geralmente são produzidos por prefeituras para orientar os visitantes, além de divulgar as principais atrações locais. Observe o mapa de turismo rural a seguir e responda as questões. Lomba Grande, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Turismo Rural de 2012. Então, esse mapa é de Lomba Grande e Novo Hamburgo. Aqui, nós temos que é o centro, não é? 2, a ponte. 3, escola. 4, criação de cavalos. 5, unidade básica de saúde, né? Um posto de saúde. 6, centro de educação ambiental. 7, lojas. Marque elementos representados nesse mapa. Quais elementos representados nesse mapa podem fazer parte da atividade de turismo rural? Marque com o X os elementos representados nesse mapa: Rosa dos Ventos, legenda, rios e nomes de localidades. Compare esse mapa com o da página 59. Quais os elementos aparecem nos dois mapas e quais só aparecem no mapa turístico? Nos dois mapas, rios, Rosa dos Ventos e legenda. Só no mapa turístico, ilustrações, ruas e estradas e vegetação. Então, agora nós vamos para a página 104. Pessoas e lugares. A comunidade quilombola no Maranhão. A comunidade quilombola Itamatatiuia, no Maranhão. O Maranhão é um dos estados com o maior número de comunidades quilombolas. No município de Alcântara, a maioria da população que vive no campo se distribui em cerca de 40 comunidades. Ela está em Itamatatuia, envolvida há mais de 30 anos na luta por terras e direitos após desapropriação feita pelo governo para a criação de uma base espacial de lançamentos de foguetes. Nessa comunidade quilombola, as famílias vivem da agricultura, da pecuária e do extrativismo.
Uma atividade que ganhou destaque é a produção de cerâmica artesanais, feitas no barro extraído no campo. As peças são elaboradas principalmente por artesãs que, desde 2006, criaram associações Mulheres Ceramistas de Itamatulha. Então, aqui nós temos um mapa, onde nós vemos o Maranhão, o estado do Maranhão, né? Aqui é Alcântara, São Luís, legenda da divisão de estados, a capital do estado e a área do município. Fonte de pesquisa, Atlas Geográfico Escolar. O que é o quilombo? Vamos relembrar que nós vimos em história? Quilombo é um povoado formado por descendentes de africanos escravizados que guardam tradições, memórias e modos de vida de seus antepassados. Vamos ver a imagem da artesã? Ela está modelando uma namoradeira em argila na Associação de Mulheres Ceramistas em Itamatulha, foto de 2014. E as outras são crianças que brincam no galpão da Associação de Mulheres Ceramistas em Itamatulha. Um costume que permanece mesmo após a chegada da TV, do rádio, da internet, nessa comunidade é a contação de histórias. Adultos e crianças são envolvidos por lendas africanas e envolvidos e personagens do imaginário popular como o Curupira. A contação de histórias garante que parte das tradições da comunidade seja transmitida de geração a geração. Além disso, as crianças jogam futebol, soltam pipa, também brincam com barro, elas correm pelas matas, sobem árvores, atravessam os rios, usam a criatividade para brincar e aproveitam os materiais como aros, de rodas, de bicicleta e de pneus. Aqui nós temos um menino empinando pipas. Aqui os meninos jogam futebol em campo cercado por palmeiras babaçu que forma a mata de cocais. Aqui nós temos a imagem Aqui nós temos o Curupira. O que é o Curupira? É uma criatura sobrenatural que vive nas matas, descrito como menino de cabelos vermelhos, pés virados para trás, deixa pegadas enganosas para confundir os caçadores, assim protege os bichos e as árvores. Onde se localiza a comunidade quilombola Itamatulha? Ela se localiza na área rural de Alcântara, Maranhão. Os moradores desenvolvem agricultura pecuária, o extrativismo e o artesanato. Com que elementos do extrativismo as crianças de Itamatulha brincam? Esse elemento é a matéria-prima para qual atividade? A matéria-prima é o barro, que eles fazem peça de artesanato e cerâmica e outros objetos, vasos, panelas. As crianças dessa comunidade realizam as mesmas brincadeiras das crianças das outras cidades? Dê exemplo. De que maneira parte das tradições dessa comunidade é transmitida? E da comunidade em que você vive? Aprender sempre. Relacione a atividade econômica retratada em cada foto a uma atividade desenvolvida no campo indicada a seguir. A. Chechel, Pernambuco. Gado. B. Cachoeira do Arari. O que é? Cachoeira do Arari. Aqui, é pecuária. A é extrativismo. A D é turismo rural e a C é agricultura. Leia a notícia a seguir e responda o que se pede. A operação deriva, batizada em referência a situações em que o agrotóxico não atinge o local desejado e se espalha para outras áreas, é a primeira de uma série de fiscalização ambientais conjuntas previstas para o Mato Grosso do Sul. A ideia é realizar inspeções periódicas de combate a danos ambientais e à saúde das pessoas. Quais os danos do uso de agrotóxicos que o uso de agrotóxico pode causar aos ambientes? Eles podem afetar áreas que não são plantação, deriva, causar contaminação de águas de rios e lagos e a infiltração de água poluída no solo, atingindo as águas subterrâneas. Número 3. O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas, ONU, o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Em
todo mundo a agricultura familiar é valorizada por contribuir para a nutrição e segurança alimentar de um grande número de pessoas. Observem essa gravura, selo em comemoração ao Ano Internacional da Agricultura. Quais as características desse tipo de agricultura podem ser identificadas nesse selo? Observem lá. Esse tipo de agricultura produz alimentos alimentos diversos em terrenos relativamente pequenos, próximo à moradia das pessoas. O trabalho é desenvolvido coletivamente, ou seja, todos juntos. As pessoas cuidam de diferentes tarefas. Em sua família, desse tipo de agricultura podem ser identificadas. Quais as características desse tipo de agricultura que podem ser identificadas nesse selo? É isso que a gente acabou de responder. Em sua família existem momentos de atividades coletivas? Nas quais as tarefas são compartilhadas? Qual a importância desses momentos para a convivência? O espaço rural apresenta diferentes paisagens, com elementos naturais, atividades humanas e modos de vida variados. Pesquisa em jornais, revistas e na internet imagens que retratem essa diversidade do espaço rural. Recorte ou reproduza essa imagem para montar um cartaz com a turma. Faça um painel com todos os cartazes. Que características das diferentes paisagens rurais podem ser identificadas nas imagens? Que atividades e modos de vida foram retratados? Compare-os.